Eu vou começar esse pré-jogo diferente do que eu normalmente faço. Eu quero mandar a diretoria do Fluminense para os quintos dos infernos. Na verdade, eu queria falar outras coisas, diversos palavrões, para essa gente que desrespeita o Fluminense, que prejudicou o Fluminense na sua preparação para a Libertadores na quarta-feira e beneficiou o rival, né, na preparação para o jogo contra o Fluminense. E o Fluminense com mando de campo. E com a desculpinha esfarrapada, é uma batalha perdida. É batalha perdida, meu irmão? Diz não. Se aí eles impuserem a mudança, mesmo contra a vontade do Fluminense, vai para a imprensa, bota o pau na mesa, deixa de ser frouxo, deixa de ser covarde, deixa de ser capacho do Flamengo e da CBF. Tá? Dito isso, essa cambada de covarde, que se tivesse um sócio, né, com vergonha na cara, entraria com pedido de impeachment, vamos falar do Fla-Flu. Um jogo extremamente importante para o Campeonato Brasileiro, um jogo onde o São Paulo perdeu ontem e o Fluminense, sem jogar, já ganhou uma posição, está em segundo lugar, ganhando se aproxima do Palmeiras, que também tem um clássico contra o Corinthians, né, e com uma derrota do Palmeiras, o Fluminense fica ali muito próximo, né, do time paulista, que aliás se manifestou contra o adiamento do Fla-Flu, e o Fluminense foi lá e falou, tudo bem, pode botar, já estou de 4, né? E a gente vai falar sobre a escalação do técnico Luiz Obeldia, vamos falar sobre estatística, história do confronto, né, e de que maneira o Fluminense pode ganhar esse jogo e de que maneira essa decisão estúpida, covarde, frouxa da diretoria, banana, pode prejudicar o time dentro de campo. Fala galera, saudações tricolores. Eu não vou nem perguntar se está tudo bem com vocês, porque com essa diretoria, obviamente, não está. O Fluminense volta a campo logo mais às 18 horas para enfrentar o Flamengo, o maior clássico do futebol brasileiro. Um clássico que teve intervenção negativa da diretoria do Fluminense. Não foi o Flamengo tentando prejudicar o Fluminense, não foi. O Flamengo fez um pleito, que fazer o pleito é justo. O que não é correto é uma diretoria prejudicar o próprio clube e beneficiar o rival. E o técnico Luiz Obeldia tem uma dúvida. O Fluminense não tem desfalques significativos. O técnico Luiz Obeldia tem uma dúvida para botar o time em campo. E segundo o GE, o time deve ser Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, John Kennedy, e aí a dúvida, Savarino ou Serna. Eu não sei se o Savarino está sentindo alguma coisa, né? Pode ser que ele tenha sentido alguma coisa e aí seja dúvida. O Serna é um jogador que eu tenho muito carinho por ele, mas reconheço que muitas vezes falta neurônio naquela cabecinha. O Serna tem muita velocidade e às vezes correr e pensar fica difícil para ele. O Savarino, ao contrário, não tem a velocidade do Serna, não tem a recomposição do Serna, e talvez seja essa a dúvida. Ele queira que o ponta seja um auxiliar do René, porque o René não marca nem consulta, e aliás o Arana também não, e possa colocar o Serna para fazer essa dupla função, entrando com o Savarino no segundo tempo. Pode ser, se essa for a justificativa, eu não concordo, mas eu acho que é interessante, vamos dizer assim. Então essa é a única dúvida do técnico Luiz Obeldia. O Flamengo, a gente não sabe que time vai, porque ele está revezando, está mexendo no time. Ele poupou, por exemplo, o Arrascaeta e o Pedro em boa parte do jogo na altitude. Acredito que os dois sejam titulares hoje, acredito que o Bruno Henrique vá para o banco, mas a gente não sabe o que o técnico do Flamengo vai fazer e pouco estou me fudendo para isso. Eu quero que se fodam eles. E o Fluminense, para vencer esse jogo, primeiro vai ter que marcar alto e tentar tirar a quebra de passe deles, a quebra de linhas que eles fazem. Eles ficam tocando ali entre os zagueiros, até que você avance, avance de maneira desorganizada, e aí eles quebram as linhas e chegam nos atacantes. Então o Fluminense tem que evitar isso, e para evitar isso precisa marcar alto, porque também se você ficar marcando baixo, eles vão tocando bola, tocando bola, tocando bola. O Arrascaeta é especialista em jogar entre linhas, e aí a bola chega nele e acha um passe para alguém, um time com muita qualidade, o melhor elenco do Brasil, fácil, apesar de alguns jogadores que custaram milhões, eu questiono bastante, como Emerson Royal, como Samuel Lino e tal. Samuel Lino, que era reserva do Atlético de Madrid. E eu acho que o Fluminense tem condições. O Fluminense já ganhou e não ganhou o Campeonato Carioca porque o senhor Luiz Obeldia foi covarde,
né? Como tem sido covarde em todos os momentos decisivos, não foi talhado para vencer campeonatos o senhor Luiz Beldia. Tomara que ele queime a minha língua, que ele incinere a minha língua. Mas o que eu vejo até hoje é um time que, quando não vale muita coisa, ou seja, quando não vale classificação em fase aguda dos torneios, ou quando não vale título, né, o time vai bem em casa, ganha, aí chega na hora do vamos ver, perde semifinal para o Pinóquio da Gama na Copa do Brasil e perde o título carioca para o rival. Então o Fluminense tem que marcar alto, o Fluminense tem que estar muito compacto, o Fluminense tem que estar muito concentrado o tempo inteiro, porque o jogo do Flamengo é um jogo de paciência para achar os espaços, e isso dá nos nervos de quem está defendendo. Então a gente não pode se desorganizar, a gente não pode se afobar na hora de fazer a marcação, e na hora que tiver a bola, é bola no Lúcio Acosta, né, e os pontas abrirem para dar amplitude no jogo, para poder... quem receber a bola, o outro fecha, e a gente chega com pelo menos 3 na área, e tendo ainda o Hércules ou o Martinelli também chegando de surpresa. Dessa maneira o Fluminense tem sim chances de ganhar o Flamengo. Eu não espero um placar elástico. Então se eu fosse apostar, ou melhor, eu vou apostar, né, eu apostaria em mais de um gol, e não mais do que um gol e meio, né? Na verdade, mais de um gol e meio. Eu acho que cabem 2 gols aí nesse jogo, mas não vai ter um 4-2, um 4-3, um 4-1, uma goleada, não acredito nisso. Tá? E eu colocaria Fluminense um empate, porque o Flamengo é o nosso freguês, é o nosso filhinho desgarrado, é o nosso filhinho mau. Na história do confronto, e o Fluminense leva prejuízo, já aviso isso, 459 jogos, com 144 vitórias do Fluminense, 148 empates e 167 derrotas. O Fluminense fez 594 gols e o rival fez 653, é um aproveitamento de 42,12%. Nos últimos 12 jogos é ainda pior, são 5 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Fluminense e 4 empates. E esses 4 empates que nós temos, todos 0-0. Então, se houver um empate, provavelmente vai ser um 0-0. Né? E nas vitórias, nenhuma, aliás... Teve sim, 3 vitórias, tiveram 3 gols. Né? 2 do Fluminense, 1 do Flamengo, pelo placar de 2-1. Foram 3 2-0 e 2 1-0. Então por isso eu falo que eu coloco na aposta Fluminense ou empate e mais de 1,5. Não coloco mais de 2,5 na aposta. O Fluminense precisa dar uma resposta, né? Porque a ação da sua diretoria desagradou a torcida, desagradou a parte honesta da imprensa, e desagradou os jogadores, porque se jogassem ontem, hoje eles teriam um dia de folga. Jogando hoje, amanhã eles vão ter que trabalhar. Eles vão ter que estar no CT para o regenerativo, treinar na terça para jogar na quarta no Maracanã contra o Rivadavia. A decisão da diretoria do Fluminense é um completo absurdo, é um completo desrespeito ao time e aos torcedores do Fluminense. A história do clube, tá? Coloca o Fluminense como capacho do Flamengo, né, sem ter ninguém dentro da diretoria que fale não vamos aceitar isso, não queremos isso. Se nós tivermos que jogar no domingo, se nós formos obrigados a jogar no domingo, nós vamos jogar para cumprir o regulamento. Mas nós somos contra jogar no domingo. E ainda meteria uma camisa preta para o jogo de hoje. Mas não temos quem defenda o Fluminense na diretoria do Fluminense. A defesa institucional, tão prometida em 2016 e 2019, ela sucumbiu, desapareceu. Nós fomos roubados contra o Coritiba, roubados contra o Laguaira, e agora a própria diretoria prejudicou o Fluminense para beneficiar o rival. Se isso não é um caso, sabe, da torcida que for ao Maracanã xingar essa diretoria o jogo inteiro, eu acho que você está indo para os churrascos também. Mas, no mais, eu espero que a torcida do Fluminense não vá ao jogo. Simplesmente não vá. Boicote total ao Fla-Flu. Deixa a torcida do Flamengo ter oeste, leste, norte inteira para eles. A sul vazia, só com churrasqueiros de plantão, porque é uma imensa vergonha. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida, né? Nem na época dos rebaixamentos. Porque os rebaixamentos aconteceram dentro e fora de campo, por incompetência de diretoria, por falhas de jogadores e tal, e aconteceu. Né? Vergonhoso? Vergonhoso, obviamente. Mas ter uma diretoria que prejudica o clube e beneficia o rival, isso eu nunca tinha visto. É pior do que a champanhe que o senhor Álvaro Barcelos estourou
quando decidiram não rebaixar Corinthians e Atlético Paranaense em 1996. É uma vergonha completa. Eu defendo sim a renúncia de todo mundo, Matheus Montenegro, Mário Bittencourt, Ricardo Tenório, Paulo Angione, que é remunerado, todo mundo, sai todo mundo, porque vocês não representam o Fluminense, não representam a história do Fluminense, vocês não dignificam a história do Fluminense, vocês são uma vergonha, entram para a história, para o lixo da história do Fluminense, como os piores dirigentes que nós já tivemos, porque a gente teve dirigente ruim que fez e provocou rebaixamentos. Vocês desrespeitaram o clube, vocês desrespeitaram a torcida, vocês desrespeitaram os jogadores, vocês desrespeitaram a história do Fluminense com essa subserviência, sendo capachos do Flamengo e da CBF. Beleza? Então, galera, ninguém no Maracanã hoje. É isso que eu desejo para a torcida do Fluminense. Grande beijo, grande abraço e diretoria do Fluminense.